Olha, hoje a gente vai mergulhar num material que, nossa, me pegou de um jeito. Um ensaio filosófico existencial chamado Arquitetura da Alma. A base dele é o que o autor chama de Filosofia Ex. É um texto que vai direto naquelas perguntas que ficam ecoando na cabeça da gente, sabe? De onde eu vim, pra onde eu vou e a que mais me interessa, o que eu tô fazendo aqui, agora. E essa última pergunta, segundo o ensaio, é o centro de tudo, né? As outras são sobre o antes e o depois. Mas a experiência da vida, o jogo em si, acontece inteiramente no aqui e agora. É o palco onde a peça se desenrola. Exato. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa proposta do texto, sabe? Entender que arquitetura é essa que ele sugere para a alma. A gente vai ver como ele costura ideias da Cabala, da filosofia grega. E uma visão bem particular sobre a consciência. E só para a gente começar com tudo alinhado, o ensaio explica o que significa esse S em filosofia S. É alguma abreviação? Sim, é um ponto importante. O S vem de existencial. A filosofia proposta é, assim, fundamentalmente existencial. O foco não está em dogmas ou crenças abstratas, mas na experiência vivida, na existência concreta. Ah, entendi. A verdade, para essa filosofia, tem que ser encarnada, vivida na pele, sabe? Senão é só uma teoria. Uma filosofia da prática, então. Perfeito. Para começar, vamos ao ponto de partida de tudo, segundo a fonte: a criação. E já adianto que a ideia é bem diferente do que a gente costuma imaginar. Com certeza. Prepara para ver a intuição de cabeça para baixo. Ok, vamos lá então. O primeiro conceito que o texto joga na mesa é uma ideia da Cabala chamada Tzimtzum. Normalmente, a gente pensa na criação como Big Bang, né? Uma explosão para fora. Mas a proposta aqui é o exato oposto. A criação não seria uma expansão, mas uma retração. O todo, a fonte de tudo, teria se contraído, se encolhido para abrir espaço. Peraí, então criar não é colocar algo, mas tirar a si mesmo? Precisamente. E o fascinante aqui, e o texto detalha isso bem, é que essa retração não é uma ausência completa. Não cria um vácuo. É mais um ocultamento. Um ocultamento. É. A fonte original, o eterno, se esconde, por assim dizer, para permitir que a existência manifesta, o nosso universo, possa ter seu próprio palco. A analogia que o texto usa é de um professor que, para permitir que os alunos aprendam, precisa se calar por um momento. Nossa, gostei da analogia. Faz todo sentido. Você cria a possibilidade ao se retirar. Mas isso leva a uma questão filosófica bem densa que o ensaio aborda logo depois, sobre a natureza desse todo. Exato. E aqui temos uma distinção que é crucial na filosofia Ash. O todo, essa fonte antes do Tzimtzum, é descrito como superadual. Superadual. O que seria isso? Ou seja, está além das nossas categorias de bem e mal, certo e errado, luz e sombra. Essas são dualidades que só existem na nossa percepção, no mundo manifestado. O erro fatal, segundo o texto, é projetar a nossa moralidade dualista nessa fonte original. É tentar encaixar o infinito nas nossas caixinhas de bom e mal. Isso. Uma coisa é a fonte, que está além do bem e do mal. Outra coisa é a nossa realidade, onde a dualidade é tipo a regra do jogo. É aqui que o bem e o mal se tornam reais e relevantes para a nossa experiência. Entendi. Não confundir os níveis é a chave. Perfeito. E é genial como o ensaio conecta essa ideia mística com Parmênides, o filósofo pré-socrático, e aquela afirmação dele que parece simples, mas é devastadora. O ser é, o não ser não é. É uma frase que parece um trava-línguas, mas se a gente para pensar, a consequência é gigantesca. Se o não ser, o nada absoluto, não existe de fato, então tudo que existe, eu, você, uma galáxia, tem que ser parte do mesmo e único ser. A conclusão é que não existem eus e vocês separados, é isso. É exatamente essa a implicação. O que a gente percebe como seres separados seriam, na verdade, múltiplas expressões, manifestações de um único ser. A diferença entre uma pedra e um ser humano, nessa visão, não está na essência. Mas no grau de consciência que cada um expressa. Exato. A pedra tem uma consciência latente quase nula,
E o ser humano tem a capacidade da autoconsciência. Isso nos leva direto para a questão da nossa própria natureza. É aqui que fica muito interessante. Porque se tudo é uma expressão desse ser único, o ensaio afirma que existe algo dessa fonte original, uma centelha divina, dentro de cada um de nós. A ideia é poderosa, mas me parece uma faca de dois gumes, né? Com certeza. Onde fica a linha entre reconhecer isso e cair numa armadilha de arrogância, de se achar o próprio Deus? Essa é a questão central do segundo segmento do ensaio, e a distinção que ele faz é talvez a mais importante de toda a filosofia ex. O divino em nós é essência, não personalidade. Ah, boa! É consciência, não o amontoado de desejos e medos que a gente chama de eu. É presença, silenciosa, não a vaidade barulhenta que busca aplausos. Ou seja, uma coisa é a gente reconhecer essa origem, essa centelha de consciência pura. Outra, completamente diferente, é o nosso ego psicológico, com nome, história de vida, se apropriar dessa ideia e declarar: eu sou Deus. Perfeito. O texto chama isso de inflação egóica e trata como um dos desvios espirituais mais perigosos. Não é um sinal de iluminação. É uma apropriação indébita. Isso. É o ego usando uma verdade espiritual para se fortalecer, para se colocar no centro do universo, que é o oposto do caminho proposto. A essência é a tela silenciosa. O ego é o filme caótico projetado nela. Confundir um com o outro é o grande erro. Certo. Fica bem clara a diferença. Então, voltando à questão da dualidade. Se na fonte não há bem e mal, mas na nossa realidade eles existem, como essa filosofia os define? O texto não dá uma lista de mandamentos, né? Não. Ele oferece um critério, quase como uma ferramenta de diagnóstico da alma. É um princípio simples, mas muito rigoroso. O mal é definido como tudo aquilo que aprofunda a fragmentação do ser. E o bem? É tudo aquilo que promove a integração do ser. É um critério interno, não um dogma externo. Então, nessa visão, algo como a fofoca, por exemplo, não seria mal porque quebra uma regra divina, mas porque ela ativamente cria divisão e separação entre as pessoas. Ela literalmente fragmenta o tecido social. É a aplicação perfeita do princípio. O critério é funcional. Isso une ou separa, integra ou desintegra, tanto dentro da gente quanto nas nossas relações. E ninguém pode mentir para si mesmo nesse nível, né? No fundo, a gente sempre sabe. Isso levanta uma questão importante, que o texto também aborda usando outra simbologia da Cabala, os caminhos da mão direita e da mão esquerda. Como isso se encaixa? Essa simbologia descreve duas forças necessárias na jornada humana. O caminho da mão direita é associado à misericórdia, à expansão, ao coletivo. A relação com o outro. Ok. O caminho da mão esquerda é associado ao rigor, à disciplina, à força, à individuação. E o erro, como o ensaio aponta, é colocar um carimbo moral neles, dizer que um é bom e o outro é mau. Exato. Ambos são essenciais. Sem o caminho da esquerda, o da individuação, a gente seria só uma massa amorfa, sem identidade. Desenvolver a própria força é fundamental. O perigo, e o texto é muito enfático aqui, é o que ele chama de absolutização do eu. Que é quando a busca pela individuação se desconecta da ética. E do senso de coletividade, vira um egoísmo espiritualizado. A pessoa começa a usar argumentos de autodesenvolvimento para justificar atitudes puramente egoístas e predatórias. Isso é muito forte. Quer dizer que, segundo essa visão, não adianta meditar por horas se quando você desce da montanha trata as pessoas com desprezo. Sua iluminação seria uma farsa, uma regressão disfarçada, para usar as palavras exatas do texto. Ele é categórico em duas conclusões: evolução verdadeira coletiva e iluminação sem ética é regressão disfarçada. Nossa, é uma visão que amarra a jornada interna a uma responsabilidade exterior. Todo caminho que se fecha em si mesmo, que serve só para engrandecer o eu,
está fadado a implodir. Essa ideia de um critério interno me lembra como o ensaio faz uma releitura interessante de conceitos do cristianismo, especialmente sobre a figura de Cristo e a ideia do reino dos céus. Sim, a interpretação que ele propõe é bem específica e alinhada com tudo que a gente discutiu. O reino dos céus não é visto como um lugar físico para onde se vai depois da morte. A palavra céus é interpretada como um símbolo da imaterialidade. E imaterial não significa um outro espaço. Mas sim um outro modo de ser. Então a busca não é por um paraíso depois da vida, mas por um estado de ser durante a vida. Exatamente. O reino dos céus, nessa visão, é um estado de consciência. É o estado em que a vida de uma pessoa não é mais governada pelo ego fragmentado, com seus medos e desejos, mas pela sua essência íntegra. É por isso que a citação de Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, se torna o eixo central. É uma leitura literal, então. É um estado interno, acessível aqui e agora. Não é uma promessa para o futuro, mas uma possibilidade no presente. Isso aí. Seu vamos outro ponto. O paradoxo da vida ser transitória. Se tudo passa, qual o valor da experiência? A gente ouve muito a conclusão de nada importa, então vou me alienar. Mas o ensaio vai na direção oposta, totalmente oposta. A lógica é que, justamente por ser transitório, cada momento se torna infinitamente mais precioso, e não menos. A impermanência não esvazia o significado, ela o intensifica. Faz sentido. A proposta não é abandonar o mundo, mas vivê-lo com plena consciência, sabendo que cada segundo é único e não vai se repetir. É o prazo final que nos faz agir. Então a pergunta segundo o ensaio não é se vamos morrer, mas o que estamos expressando enquanto estamos vivos. E isso culmina no que o texto chama de o exercício final. É uma sugestão de visualização que pode parecer mórbida, mas a intenção é ser um exercício de lucidez radical. A proposta é imaginar o próprio funeral. Nossa, é um exercício pesado, mas imagino que seja incrivelmente eficaz. Tira o foco do trivial e joga uma luz no que é essencial. Essa é a intenção. A pergunta que o exercício força a gente a se fazer é: o que restará quando eu não estiver mais aqui? Serão só dogmas que repeti sem pensar? Medos que herdei? Ou terá sido uma presença real, autêntica? Uma contribuição única? O texto é muito direto nisso, afirmando que cada ser é uma expressão única da consciência no mundo. Negar essa expressão por medo ou conformismo é negar o próprio sentido da existência. Então, o que tudo isso significa? Amarrando as pontas, a arquitetura da alma que essa filosofia propõe parece se basear em algumas conclusões fortes. Primeiro, não existe condenação divina ou pecado original. O que existe é a ignorância, o afastamento da nossa própria essência. Correto. E como consequência, a salvação, ou, numa linguagem menos religiosa, a realização, não viria de uma força externa. Ela é descrita como um despertar interno, um processo de reintegração. E para reforçar isso, o texto usa uma citação de Buda que é um chamado à autorresponsabilidade. Não confie em deuses impotentes. Em você reside a sua própria salvação. Sim, e a filosofia X, como apresentada no ensaio, amarra tudo com uma conclusão final. Ela afirma que o objetivo de todo esse processo não é exaltar o ego, não é se tornar um super-humano. O objetivo é restaurar a consciência ao seu lugar de direito, como guia da vida. Uma restauração, não uma exaltação. É uma forma muito bonita de colocar. O texto afirma que cada ser é uma expressão única da consciência. Fica a reflexão. Se cada momento da vida é uma oportunidade para essa expressão se manifestar, como seria olhar para as rotinas diárias, até as mais simples, não como obrigações, mas como o próprio palco onde essa consciência única atua?